Que não ia ter live hoje? Claro que tem, toda segunda e sexta-feira tem live aqui nesse Instagram e depois ela vai pro YouTube. Então se inscreve no canal, segue o perfil que daí você é avisado a hora que começa. Porque ela tá começando uns minutinhos depois, porque o meu celular trava para gravar live. E eu precisei esperar uma criança terminar sei lá, o nível que tava, alguma coisa, eu sei que eu tinha que esperar, entendeu? Então, esperei, né? Fazer o quê? Bora lá então pra live e eu quero falar aqui pra vocês, ó, sobre o que a gente vai falar, ó. Respondendo a figurinha de pergunta, produtividade, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre produtividade. Antes de mais nada, a gente precisa ter muito claro. A gente consegue o que a gente quer. O que a gente não quer, a gente não consegue. Então, né, eu sempre falo muito aqui sobre autossabotagem e tal. Quando a gente quer ser produtivo, a gente é. É simples, é bem simples, né? Mas a gente precisa a gente querer alguma coisa pra gente conseguir. Então, quando a gente fala assim, nossa, a gente tinha época que eu conseguia fazer tanta coisa. O domingo pra gente é tão produtivo, gente, porque assim, a gente queira ou não queira, o domingo tem que ser produtivo pra gente dar conta de fazer tudo. Eu tava até pensando, eu falei, gente, o domingo é o dia acho que mais corrido da semana pra mim. Quando o pessoal fala assim, nossa, é o dia de tranquilidade e tal, pra mim o domingo é o dia mais corrido. Escreve aí, me fala se o som tá bom, me fala as meninas que já entraram aqui, Vivi, Juliana, Antunes, Priscila, sejam bem-vindas. Eu deixei uma enquete, né, falar, uma delas é produtividade e a outra tem tudo a ver, que é organização. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois assuntos nessa live de hoje, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente precisa produtividade. Leila, fala sobre produtividade. A Juliana, inclusive, ela tem um workshop, a Ju, ela é coach também, e ela tem um workshop que ela faz sobre produtividade, não é, Ju? Se eu não me engano, ela já trabalhou bem o livro do Jerônimo Temel, que a gente falou na sexta-feira, que produtividade para quem quer tempo. Mas principalmente, né, a gente precisa identificar quem são os nossos ladrões de tempo. Até foi um post que eu fiz no Instagram, eu coloquei ontem, e tem o kit lá, kit da vida afinada, para você baixar, que você precisa identificar. O primeiro passo é você identificar a sua rotina. Eu sou uma pessoa que ama rotina, gente. Eu tenho 3 filhos. Então, para mim, rotina é segurança. Sabe, quando eu tenho horário para acordar, tenho horário para dormir, as férias, para mim é um período assim que, não é que é turbulento, mas é um período que eu falo assim, bom, não vai funcionar a rotina agora, precisa funcionar alguma outra coisa, precisa funcionar diversão, né? Tanto que eu fiquei esperando meu filho terminar o jogo dele, porque afinal tá de férias, semana que vem voltam as aulas, tal, para eu poder usar o celular. Então, assim, eu amo rotina, amo, e acho que a rotina é uma coisa libertadora. Quando você não tem rotina, meio que o caos se instaura, assim, né? E eu gosto muito de rotina. Então, o primeiro passo é a gente identificar o que a gente faz todos os dias, né? Então, por exemplo, por exemplo, o meu filho mais velho vai no Kumon de segunda e sexta-feira. Teve uma época que as crianças, um dia era futebol, outro dia na natação. A Juliana tem 2 meninas e ela também tem essa rotina de cada menina, uma faz balé, se eu não me engano, né? A Alde, por exemplo, a Alde que entrou, a Alde é lá do Espírito Santo, gente. A Alde cuida de marketing, de conteúdo de marketing e tal. Então, você ter um cronograma melhora muito a sua produtividade. Você saber com antecedência o que você vai fazer. Então, primeiro passo é a gente fazer um checklist, né? Um check-up, vamos colocar no papel o que a gente faz. Acordo 6 da manhã, entre 6 e 6 e meia, tomo café com a família, tal. Entre 6 e meia e 7 horas eu uso o trono. Que pra mim é uma coisa muito importante, entendeu?
E aí faço exercício, e aí o momento de leitura, o momento de trabalho, e aí no trabalho, como que divide as tarefas, né, tal. Quando você tem muito claro o mapa do que você faz, a sua produtividade aumenta muito. Por quê? E eu vou falar duas coisas aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um best-seller, né? E ele explica por que dos 21 dias lá, pelo menos, que o ser humano precisa fazer, repetir aquele assunto, né? Ó, ser mulher e mãe é um desafio. Previsibilidade nem sempre é possível. Minhas pequenas estão em casa hoje, o que compromete. Justamente, nas férias é complicado. Mas a Ju, por exemplo, a gente fez um mastermind junto, né? A gente fez uma época de trip-year coach. Uma fazia coach na outra, né? Assim que a gente terminou a formação. E a gente via isso, né? Eu lembro que teve uma vez que a Ana estava fazendo uma sessão comigo e era justamente uma sessão dessa, de a gente levantar a quantidade de coisas que tem que fazer. E a Ana não tem filhos, né? Ou o filho dela é casado, não lembro, a Ju pode me ajudar aí. Mas, gente, ela ficou horrorizada com a quantidade de coisa que tinha para fazer. Porque tem uma ferramenta que você usa, né? Eu falei um pouquinho na sexta-feira sobre a questão de urgente e importante, né? Mas tem algumas coisas que você pode delegar, né? Então você precisa, quando você coloca no papel, você olha, beleza, o que daqui não tem filhos, né, a Ana? E ela ficou assim, ela tem cachorro só, né? Ela tem uma cachorrinha. E a Ana é professora universitária, ela dá aula no Uninove, ela estava se preparando para ser palestrante, é coach. Ela, né, então ela tem uma rotina de vida muito diferente da minha e da Juliana. A Juliana tem 2 meninas, eu tenho 2 meninos e uma menina. E as meninas da Juliana são menores do que os meus. Então a Ju passa por uma situação de correria, de produtividade, né, Ju? Inclusive, Ju, você não quer entrar para participar da live? Porque a Ju já teve questão de a produtividade atrapalhar a saúde dela, né, Ju? Se você quiser entrar, dá um toque, clica ali que você participa da live, Ju. Acho que vai ser muito legal a sua contribuição. Então, gente, primeiro, então, comecei a live falando, para a gente ter produtividade, a gente precisa querer. Segundo, a gente fazer um mapa, como se a gente tivesse um raio-x da nossa vida agora e onde está indo o tempo. Oiê, beleza, vou te chamar. Deixa eu só completar esse raciocínio e já vou te chamar aqui. E aí, a primeira é querer. Segundo é a gente... Eu já te chamo aqui, Ju. Eu vou chamar aqui no Instagram. Ó. A gente precisa... E terceiro, a gente tem que dar o tempo certo. A gente tem que manter. Não é assim, ó. Acordei produtiva. Não, você tem que manter. Repetir para o seu cérebro entender que você está saindo do caminho do caos e indo para o caminho da produtividade. Vou colocar muito legal, profissional para contar. Vamos ver, ó. A Pri, eu como pedagoga, é essencial rotinas e planejamento. A faculdade me ensinou bastante, estou aplicando as rotinas para minha casa e para minha família. Amo rotinas, justamente, Pri. Justamente. Hoje aí você só, acho que confirma alguma mensagenzinha aí que você tá recebendo no Instagram. Vamos ver se a Ju consegue entrar. Então, gente, essa questão, né? Quando a pessoa fala assim, não tenho muita rotina, tal, nas férias é bem complicado. Na verdade, assim, gente, eu até estava gravando hoje, eu não estava muito aqui no Instagram, porque eu tô gravando as aulas, né? E aí eu tava gravando aula e eu tava falando justamente sobre isso na aula. Gente, dá vontade de publicar todas as aulas. Aê! Entrou a Ju! Seja bem-vinda, Ju! Vira o celular, vira o celular. Peraí. Tinha, pegando surpresa, assim, a gente nem combinou. É assim, quando dá...
Vira ela, senão você tá deitadinha assim, ó. Aê, aê. 10, super 10, super 10 agora. Deixa eu tirar essa figurinha aqui pra gente te ver direito. Fala, Ju, sobre aquela questão lá. Você era super produtiva no trabalho, né? Qual que foi o resultado que isso trouxe, né? Não, bom. Primeiro, obrigada pela oportunidade aí. Ai, que Entrando, prazer, tava morrendo gente. de saudades e falei, deixa eu dar um oizinho. Tava até procurando meu headphone, mas não tá aqui. Mas Aham, mas tá é super bom isso. o som, tá ótimo o som, tá ótimo. Gente, Mas ó, só apresentando quem entrou agora, Juliana Ruas também é coach, e a gente fez a formação na mesma época, né? Depois a gente fez o Profissão Coach juntas, e a gente tá juntos desde então, né? Sempre a gente sempre se esbarrando e sempre apoiando uma outra. sim, sim, a gente está sempre junto, até assim, sempre em eventos do Jerônimo, tudo. Você É, seguiu o caminho do Afim na Vida, tudo, e eu tô com carreira, né? Então, sempre aham, tem dilemas de carreira, e assim, agora bem me especializando cada vez mais na parte emocional, o que que emperra, né? Essa parte que, assim, personalidade, para entender quais são as forças e quais são os grandes desafios da personalidade, e principalmente na carreira, né? O que que tá aham. impedindo. Mas então eu e a Leila, nossa, e assim, a gente começou junto, é legal, eu gosto de acompanhar você, acho lindo o teu trabalho, Leila, Ah, obrigada, né? você também. Aí eu vi Gente, você aqui, eu falei, deixa eu dar um oi. o logotipo da Ju é uma borboleta, é uma metamorfose, é a coisa mais linda, né, Ju? Sim, sim, porque eu acho que assim, falando um pouco, né, já que você abriu, eu acredito assim que todos têm muitos talentos e muitas vezes até por uma questão de autoestima, por assim, falta de oportunidade, muitas vezes você pega um chefe que não entende sobre isso, você acaba minando as próprias forças que você tem. E isso é Uhum. muito importante. Então, a borboleta toda segregada é o objetivo. É Juliana Ruas Desenvolvimento, para quem quiser me conhecer um É, pouquinho. isso. E essas borboletas todas segregadas, ela na realidade, meu objetivo é juntá-las, né? Com equilíbrio. Uhum, Porque o que me uhum. trouxe para cá foi o desequilíbrio, né? Não Porque é? Você era super produtiva, né? Quem já me ouve aqui, já ouviu um pouquinho de perfil comportamental. A Juliana Alto D, assim, gente, tratorzão. sim, e foi muito engraçado porque eu falo que tudo que é muito alto, tudo que é extremo, não acaba. Quando a gente está nas pontas, nos extremos, uma hora a gente volta para a realidade ou vai para outra ponta e aí a gente é obrigada a fazer o caminho do meio. E isso que me Uhum, trouxe para essa profissão, né? Porque assim, eu era alta executiva, né, de banco de investimento. E um determinado momento, assim, participando de eventos de liderança internacional, trabalhando com equipe, participando, assim, me preparando para um mestrado. Meu pai teve um AVC e aí eu tive que olhar para a vida pessoal, né? Então era uma uhum, máquina de trabalhar e de repente as emoções começaram a ficar latentes em mim. E aí eu sofri, comecei a ter dores, tive fibromialgia, tudo. E aí começou a busca, né? O que está acontecendo? Qual é o erro? Porque era alta produtividade. Então, o que eu tenho que falar é assim: a gente tem que contar com os imprevistos. Esse é o aprendizado e isso é o que eu trago hoje para os meus clientes, né? Porque a partir do momento que você conta com isso, aí você começa a estabelecer rotinas, mas não de uma maneira radical. E aí isso vai trazendo o quê? Você para primeiro, para quem é alto uhum, D, né? Alta realização, uhum, para contato com o coração, né? Ou uhum. quando eu conheci a Leila, que a Leila é por coração, né? Então, falei, deixa eu pegar um pouquinho desse coração gigante da Leila, né? E hoje eu vejo que sim, a gente tem que precisa sim, racionalidade, emoção e sim, instinto, ação, né? Isso é muito Uhum. importante. E rotina, que é justamente o tema que você está falando, é muito importante e a gente precisa insistir, porque amanhã, hoje vai dar certo. Ainda mais a gente que está na maternidade. Amanhã É. vai dar errado. Hoje minhas crianças iam para a recreação, mas ela teve um problema de saúde mesmo, né? Um problema intestinal. E aí todo mundo ficou. E aí nem por isso, assim, eu falei, então tá bom, vou ficar todo mundo no desenho aqui, eu tenho um monte de coisa para produzir, post sobre sabotadores, que também é uma coisa que você faz, Uhum.
E tá dando certo. Por quê? Porque não é mais o 8 nem o 80. É o que dá para o momento. Mas não desistir. E sem toda aquela carga, né? Saiu do eixo. E aí, meu Deus, e aí você vê que o corpo reclama, né? Vai passando. Você era super produtiva ao extremo. E isso o corpo reclama, né? Quando não está em equilíbrio, ele reclama. Ele reclama numa fibromialgia, ele reclama numa artrite, numa artrose. E aí a gente tem que correr, não tem jeito, a gente tem que equilibrar, né? Não tem jeito. Não, porque assim, o ponto das pessoas que são no extremo, e eu me vi muito nisso no passado, porque assim, não é porque é coach que não, né, não passou por uma jornada, né? Com certeza. Passa, né? Diariamente. Não. A gente consegue ajudar aonde doeu e aonde a gente conseguiu resolver, né? Uhum. E isso foi muito legal, porque assim, me mostrou que assim, eu precisava ser mais flexível. Uhum. E o que as minhas dores demonstravam? Inflexibilidade. Uhum. E à medida que toda vez que eu sou inflexível, as dores voltam. Olha, ela tá lá, né? É emocional. É isso. Tem que se cuidar, tem que ter autocuidado, não tem jeito. Não, e autocuidado é importante, porque assim, quando você quer fazer 1000 coisas, nossa, graças a gente falar, eu lembro que eu falava, nossa, eu sou abençoada, né? Mas a gente precisa se cuidar, é a racionalidade, é a emoção e é a atitude, né? E não desistir, aí entra o lance da produtividade, mas nunca nos extremos. Os extremos, eles machucam muito a gente. Uhum. Ô Ju, eu quero te agradecer de coração por essa participação surpresa, coitada! Eu agradeço a oportunidade. Que linda! Obrigada! Maternidade, muito. Obrigada de coração, viu, Ju? Beijo, venha sempre. Eu vou fechar aqui, vamos ver. Tá, um beijo. Beijo. Obrigada. Gente, vai lá ver a Ju. Olha, chegou mais umas lindas aqui, a Lourdes. Gente, a Lourdes é incrível. A Lourdes, ela é um ser, assim, evoluído. Quando eu crescer, eu quero ser que nem a Lourdes. Então, gente, por que a gente precisa insistir, né? Vou partir do ponto que a Ju falou. A gente precisa ter rotina, a gente precisa insistir. Então, o primeiro passo, sumir o áudio. Dá uma olhadinha aí, veja. Gente, estão ouvindo? Dá uma olhada para mim, se vocês estão ouvindo. A gente precisa querer, né? A gente precisa querer, a gente precisa fazer o diagnóstico de onde... A gente precisa saber onde está o ladrão de tempo, né? Então, tem lá no link da bio, você consegue baixar o kit da vida afinada, e aí tem um diário que você começa 6, 6h30, 7, 7h30, 8, 8h30, tal. E aí você faz um mapa, normal o áudio, legal, Flá. Você faz um mapa Vou sair e entrar de novo, tá bom, Ju? Você faz um mapa, né, Eu tô sem a minha folha aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Devia ter pego, né? Mas assim, ó, você faz, pode ser uma agenda também, você faz, escreve, e aí você descobre onde que você gasta seu tempo. Aí você vai ver que, por exemplo, eu fazer almoço, não adianta colocar 1 hora, gente, vamos combinar. Se a gente demora 30 minutos para fazer um arroz, um feijão, tal, tudo, é 30 minutos. Não fica colocando, sobreestimando o tempo, sabe? Não fica estimando para cima, não. Estima o normal. Meu Deus, tem a presença ilustre do Daniel Júnior na minha live. Isso é muito chique. Seu lindão, tudo bem? Então, gente, e quem estiver assistindo gravada a live, comenta aqui, né? Quem que são seus maiores ladrões de tempo? Gente, escreve aí quem são seus ladrões de tempo. Quando você vê, você fala assim, não fiz aquilo que eu tinha que fazer, porque... Escreve aí pra mim, quem são os seus ladrões de tempo? Quem rouba seu tempo? Gente, tá aqui, tá tudo bem. Gente, geralmente... Quem rouba o nosso tempo, às vezes, é uma ligação inesperada. Mas se é uma ligação de uma pessoa, a gente sempre precisa analisar. Beleza, eu recebi uma ligação inesperada.
A não ser que seja da Telefônica, né? Da Claro, da TIM, de uma empresa de telefone, assim, meus clientes. Então, mas meus clientes, né, Dani, você tá vendendo, você ainda vai ter uma. Mas às vezes a gente perde tempo stalkeando o Instagram alheio, né, Daniel? Fica olhando o Instagram de outra pessoa, descobrindo o que a outra pessoa tá fazendo, né? O Daniel, gente, esses dias ele reclamou. Ai, mas fulano nem tem Instagram pra eu stalkear. Stalkear Instagram é a gente olhar o Instagram da outra pessoa e presumir, sabe? É o sabotador aqui na nossa mente tentando descobrir a vida da pessoa. E assim, gente, tudo que tá ali... ou senão ele fica te autocriticando, né? Eu até tava gravando uma aula de autossabotagem e aí eu tava lembrando justamente disso. Às vezes você tá olhando o Instagram e fala, nossa, o povo tá tudo viajando, término de férias e tal. E aí, às vezes a pessoa tá indo viajar e fala assim, ah lá, já vai perder os primeiros dias de aula. Você põe a sabotagem para trabalhar, entendeu? E então, quando a gente coloca tudo que a gente tem que fazer no papel, ó, misericórdia, Instagram rouba muito meu tempo, tá vendo? A gente descobre. Tem, inclusive, gente, um jeito de ver no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tem um jeito, no celular, o quanto de tempo você tá usando. Eu acho que até no Instagram. Eu vou tentar olhar aqui e vou falar pra vocês, ó. É lá no Informações, a sua atividade. Olha aqui, ó. Tá vendo? 1h40, olha a média, tá vendo? Sábado e domingo é tão corrido aqui, ó, Instagram me suga. Sábado e domingo é tão corrido que eu quase não entro em Instagram e Facebook. Facebook eu raramente entro. Eu entro para responder mensagem, alguma coisa assim. Porque ultimamente é mais o Instagram que a gente tem trabalhado. E eu uso o Instagram como ferramenta de negócio mesmo. Eu uso o Instagram como minha forma de trabalho, para me comunicar com vocês, para ajudar, para compartilhar, para contribuir. Esse é o meu objetivo do Instagram. Então isso quer dizer, se eu fiquei 1h42, quer dizer que eu estava trabalhando, né? E não estava stalkeando ninguém, viu, seu Daniel? A Ritinha entrou, sua linda! Seja bem-vinda! Então, quando a gente faz eu falei na sexta-feira da técnica Pomodori, né? A gente fazer 20 minutos de foco total e 10 minutos de relaxamento, e aí você pode olhar esse Instagram 10 minutos, por exemplo. E aí, vamos supor que esses 10 minutos de Instagram, se é 5 vezes no dia, já deu 50 minutos, tá vendo? Babi, seja bem-vinda! Então, a produtividade, a gente precisa ter um mapa, assim, do que a gente faz no dia, a gente precisa ter a rotina, né? Rotina ajuda muito, mas que nem a Juliana falou agora há pouco que ela participou aqui da live. A gente não pode ter os extremos, sabe? A gente se culpar, se saiu alguma coisa fora do lugar, aí vem o crítico. Por isso que é tão importante a gente saber sobre autossabotagem, tão importante a gente se conhecer, né? Porque daí a gente sabe que vai ficar vendo o Instagram das pessoas, né, Daniel? Tô de olho em você, hein, Daniel? Adriana, seja bem-vinda! E aí, gente, então beleza. Eu baixei o kit da Vida Afinada lá no link da bio da Leila. Peguei a folha do diário, porque lá nesse kit da Vida Afinada tem carta para o ano, para eu falar o que eu vou fazer no ano, os objetivos principais, né? O maior. Aí eu pego esses objetivos, divido por meses, né? Cada mês, divido por semana. Na semana, eu tenho os dias. Então, por exemplo, para mim, a rotina do sábado e domingo é totalmente diferente da rotina da semana. Inclusive, ela é mais corrida do que dias de semana. Porque dias de semana, quando tá em aula, né, tem escola, tem almoço, horário de almoço, aí todo mundo almoça na mesma hora, é ótimo. Porque, gente, essa questão que o café da manhã devia fechar. Vamos combinar que o café da manhã nas férias devia fechar, tipo que nem hotel, 10 horas fechou, entendeu? Porque a hora que você está com fome para almoçar, a última criança está acordando para tomar café. Isso não dá certo. Mas, em compensação, são férias, está acabando. Aliás, a gente já entrou em contagem regressiva. O que isso significa? Todos os dias vai ter a festa do Japa aqui.
em casa, às 9 horas da noite. Vocês sabem o que é a festa do Japa? Às 9 horas da noite, a festa do Japacama. Entendeu? eu atormentei meu filho ontem, ele me mostrou isso. E aí eu fiquei, filho, vamos pra festa do Japa. Japacama. Essa semana que começa. Andréia Bravo, seja bem-vinda! Fora os diversos gostos alimentares. Aqui em casa não tem essa questão de gosto alimentar, Ju. Sério, aqui em casa a gente faz uma coisa, todo mundo come aquilo. Se a pessoa não gostar, ela vai lá e frita um ovo. Porque todos já sabem fritar ovo aqui, né? A não ser não tiver ovo, que nem não tinha. Esses dias não tinha ovo. A Laís comeu, por exemplo, teve um dia, gente, que tinha arroz, feijão e não tinha... Tava pensando que ia ter comida japonesa, né, Dani? Não, é festa do Japa, Japacama. Já tava vindo aqui, eu sei, esse boca livre. Não, é festa do Japa. Vou falar pra sua mãe, tá bom? Colocar todo mundo, galerinha toda pra festa do Japa. Porque semana que vem vai todo mundo acordar às 6 horas da manhã. Ó, 5 anos e 9, né? Então, ó, gente... A gente precisa, pra gente... A Andréia, por exemplo, é personal trainer, gente. Ela vai falar, não podem ir para o fogão. Não podem. Sabe o que ela comeu? Eu comi arroz, feijão e sardinha enlatada. O Jobelzinho também. O Lucas, acho que comeu o resto de alguma coisa que tinha. E a Laís comeu arroz, feijão e requeijão. O Lucas comeu o queijo, tinha queijo. E ela comeu arroz, feijão e requeijão. Então tinha carboidrato, tinha proteína, salada tinha também, deu tudo certo. Né? Amo, Cris, seja bem-vinda, que saudade de você. Então, o nosso cérebro, depois que a gente faz esse mapa do dia, encontra os gargalos, a gente define horários, sabe? É muito importante, se o Instagram é uma coisa importante na sua vida, pessoas, você define um horário para ele. Salada é vida, com certeza. Gente, eu vou falar uma coisa, tá? Dica aqui, salada. Salada de acelga. A acelga é a melhor salada que tem. Para você fazer, para ela durar, para a criança comer, porque ela parece com alface, mas ela é crocantezinha assim. Para misturar com orégano, sabe? A acelga é tudo de bom. E se ainda ela tá ficando um pouco, você refoga e faz um... Olha, você aproveita ela muito, muito. E ela dura muito mais na geladeira do que o alface, por exemplo. Então fica a dica, a acelga é vida. Depois que você fez o diagnóstico da produtividade, tá? E outra coisa, ó, eu vou te falar, mentora de mulheres, seja bem-vinda aqui, me fala seu nome. Organização, eu necessito, eu respondendo a outra, amo colocar no Omeletes. Eu também amo, às vezes, gente, compro alguma coisa já picada na feira e põe direto no freezer, e aí eu coloco direto no omelete. Aliás, eu amo omelete, né? Teve uma senhora que trabalhou em casa, que ela falava assim, como é que pode vocês comer omelete de espinafre com tanto gosto e toda semana? Toda semana. Gente, a gente passa sem carne aqui muito fácil. Tendo ovo, tá tudo de bom. Então, ó, a primeira pergunta, né, era sobre produtividade, e a segunda é organização, então é mais ou menos o mesmo tema. A gente tá falando sobre que a gente primeiro precisa querer, a gente precisa querer ser produtivo, a gente não pode ir para os extremos, nem não se organizar ou não produzir nada, e nem produzir em extremo. A Juliana Ruas, o arroba do Instagram é @Juliana Ruas Desenvolvimento. Ela participou aqui com a gente, ela teve ela chegou a desenvolver fibromialgia, e ela falou aqui que se ela perde o equilíbrio, voltam as dores por causa da falta de flexibilidade. Então a gente precisa ter flexibilidade sempre, porque senão o corpo, ele reclama, né, desencadeia em algum lugar do corpo, vai desencadear aquele desequilíbrio e você vai ter alguma patologia, tá? Então, assim, é por causa de algum desequilíbrio no corpo. Então, sim, a gente tem que ser produtivo? Sim. A gente tem que querer ser produtivo? Temos. A gente precisa se organizar para ser produtivo? Precisamos. A gente precisa saber quem está roubando o nosso tempo do dia? Precisamos.
Depois que a gente precisou, a gente define horários. Então, a gente define a nossa rotina, né? Define horário para tomar café da manhã, everybody, tá? Todas as pessoas precisam tomar café da manhã. A gente define horário de trabalho, quem trabalha por conta, né? Ó, a Lilian acabou de entrar, a Flávia. Quem é empreendedora, trabalha em casa, precisa definir horários de trabalho. Define horários de descanso, porque senão também a mente, ó, eu necessito organizar meus horários, colocar meu nome no primeiro horário da agenda do dia. Por favor, né, Dona Lourdes? Por favor. Dona Lourdes também só tem filho homens, tem noras maravilhosas, mas tem filho homens, né? Acho que ela tem 2 com ela, morando com ela. E ela é viúva, então, né, aquela coisa de querer suprir a falta, né, e ela é super mesmo, ela é uma heroína, ela é super, e fica aquele sentimento, né, de ser super, e então, assim, ela tem um trabalho maravilhoso na igreja. Então, acaba que a gente se doa muito. Deve ter um sabotador prestativo enorme aí, né, Lourdinha? Não sei se você já fez o teste alguma vez, mas faça, só para ter certeza, porque a gente se identifica muito. Dani, seja bem-vinda! Que saudade de vocês, gente! Olha o pessoal lá no Parque do Carmo. Então, a gente precisa, quando a gente já decidiu que quer ser produtivo, decidiu que quer ser produtivo, já fez o check-up de como está o dia, definiu, olhou quem são os ladrões de tempo, definiu uma nova rotina e assim, gente, não adianta a gente fechar os olhos, não vou mais olhar Instagram, vou como é que fala? Deletar minha conta do Instagram. Não faça isso, porque senão você não acompanha as lives da Leila, entendeu? Então, não faça isso, tá? Mas defina horário. Toda segunda e sexta-feira, às 6 horas da tarde, você entra no Instagram para assistir a live. Tá bom? Mas, se você não conseguir, você pode assistir depois no YouTube. Por isso, inclusive, que eu tô subindo as lives lá no YouTube, gente. Justamente porque às vezes não dá pra pessoa assistir aqui. A pessoa assiste lá no YouTube e assiste acelerado. Não sei se dá certo, porque eu faço isso. Então, eu vou falar algumas dicas de produtividade que eu uso, tá? Eu assisto tudo acelerado, gente. Ai, gente, eu vou confessar. Eu já sou uma pessoa meio acelerada e assisto tudo acelerado. Eu assisto. E depois que eu assisto, eu falo, nossa, como eu falei lento, né, daquela hora. Porque, gente, vamos supor que tem uma aula de 40 minutos. Se eu posso assistir a aula em 20 minutos, meu Deus, isso é produtividade. Outra coisa, por que atividade física? Então, assim, você pode fazer 1 hora de esteira andando a 5 km por hora. Ou você pode fazer 20 minutos de atividade com intensidade. É claro, se o médico permitiu, se você não tem nenhum problema, tá? Então, assim, isso quer dizer que você ganha 40 minutos de tempo, entendeu? Outra coisa, você pode colocar, você esqueceu de tirar o peixe, e o peixe está congelado, o que você faz? Eu tempero ele congelado mesmo, coloco no forno e seja o que Deus quiser e sempre dá certo. Mas não dá, sabe, assim, porque eu esqueci, e aí, então assim, a gente precisa encontrar alternativas. Outra coisa, quando eu fazia vôlei lá na CM, eu colocava a carne para assar congelada, quando eu voltava, tava pronto, gente. Eu vou confessar, eu já fiz dessas várias vezes. Eu falava assim, gente, eu tenho que ir embora porque a carne tá no forno. Que carne, Leila? Você chegou aqui 9 horas da manhã, são meio-dia. Eu falei, eu pus congelada. Então, assim, ó. Uma vez a gente tomada a decisão que a gente quer ser produtivo, sabendo do equilíbrio entre isso, que nem a Juliana falou aqui na nossa live.
Identificando quem são os ladrões do tempo, definindo uma nova rotina, incluindo os ladrões do tempo, mas definindo tempo para eles. Porque, gente, uma coisa é você entrar no Instagram para stalkear uma pessoa, ou stalkear as pessoas. Outra coisa é você entrar no Instagram com foco. Eu quero ver as postagens da Leila, quero ver as postagens da Juliana, quero ver como que anda a Neuza, que acabou de entrar, seja bem-vinda, quero ver as camisetas da Lourdes, né? Quero ver quais são os últimos lançamentos da Lourdes. Aí você entra com muito mais foco. Quero ver os stories por exemplo, eu assisto sempre os stories do Pedro Sobral, que fala sobre tráfego, da Priscila Asilo, que fala sobre empreendedorismo, marketing digital. Então tem um pessoal que eu faço questão de... É o meu estudo diário. Eu faço questão de assistir, de ver o que eles estão fazendo para aprender com o que eles estão falando e aprender com o que eles estão fazendo. Com as crianças. Então, assim, a gente precisa... Quando você fala assim, não, eu tenho agora essa meia hora, eu vou entrar no Instagram durante meia hora, primeiro que você já fala assim, você está gastando meia hora com o Instagram, beleza. Então vai com foco. E se essa meia hora se tornou uma hora... Minha filha, meu filho, bora correr para tirar o atraso, tá? O próximo bloco que você olhar, você corta. Esse livro, O Poder do Bom Hábito, ele explica, ele é um best-seller, ele foi escrito por um Charles Duhigg, ele é na verdade, um jornalista que acompanhou, fez vários estudos durante muito tempo, e ele explica o porquê dos 21 dias. Porque porque assim, o nosso cérebro, ele tem... É como, ó, eu vou mostrar na mão. Tá vendo a mão? A nossa mão é marcada, não é? O que acontece? A nossa mão, quando criança, ela não é marcada desse jeito. Conforme o que a gente vai vivendo, ela vai acentuando essas marcas. A mesma coisa é no cérebro. Para você marcar uma nova rotina, marcar uma nova conexão neural, um novo caminho de ser produtivo, de ser organizada, você precisa insistir naquele hábito até que ele seja parte do que você faz. Gente, a minha mãe não era das pessoas mais organizadas da vida, né? Ela é uma pessoa muito limpa, muito preocupada com limpeza, mas não muito com organização. Meu esposo, ele cuidou cedo do escritório do pai dele, então ele tem noções de organização, assim, bem mais do que eu. Quando a gente casou, a gente foi se organizando, e aí, adoro quando você explica, fica muito mais esperta com todas as coisas, sua linda. Então, assim, o que acontece? Quanto mais você faz, de repente aquilo entra no automático. Então, ser organizado para mim hoje, depois eu tive 3 crianças pequenas, gente, saber onde estão as coisas, ser organizado, para mim era questão de vida, entendeu? Organizar os horários, pôr todo mundo... Mandar todo mundo para a festa do Japa Cama. Todo mundo ter horário de dormir, horário de acordar, horário de comer. Para mim é uma sensação assim, muito libertadora, né? E aí, durante as férias, é o contrário. A gente fica assim, muito bem, o que vai ser o dia? Essas férias, por exemplo, não estão sendo muito produtivas porque não estão sendo produtivas como férias em si, passear, tal, tudo, porque eu estou focada no meu trabalho, mas todas as férias eu que foco, olha, nós vamos fazer esse roteiro, e pronto, daí você tem uma férias produtivas. E a gente está tentando ir na mostra do Da Vinci desde o começo das férias, vamos ver se amanhã sai. Porque nunca dá certo. Eles queriam ir no Mac 1000, no começo, né, estavam falando e tal, aí, olha, quinta-feira eu fui, que nem a Juliana falou, sobre os imprevistos, né, faleceu a mãe de uma amiga, e aí não estava previsto naquele dia, né, e aí a gente foi no enterro. E aí eu falei assim, gente, já que eu fui no enterro, né, investi parte da manhã para estar com uma amiga, inclusive, Mariana, se estiver assistindo essa live, um beijo para você, porque foi a avó da Mariana que eu fui, e às vezes ela geralmente assiste a live gravada. Então, Mari, um beijo pra você. Seu desenho de ontem ficou lindo. E aí, gente, eu falei assim, quer saber? Esse Mac 1000, ele lota, ele fica muito lotado e tal. Falei assim, olha, são
10h30 da manhã. Se a gente chegar e for agora no Macmill, a gente chega lá antes do pico do meio-dia. E aí a gente consegue ver as coisas, sentar legal, tal. E foi o que a gente fez, gente. Só que meu filho trabalha. E aí ele entrou 1h30. Então, assim, foi cronometrado, acabou que foi um dia super produtivo. Então, algumas dicas sobre produtividade também. Não subestime o tempo de 1 hora. Não subestime. Ana Carol, seja bem-vinda. 1 hora tem 60 minutos, sabe? Então, mas não vai dar tempo de eu ir. Quanto tempo faz? Não vai dar tempo de eu fazer? Não vai dar tempo de eu ir? Muita gente fala, não vai dar tempo de eu fazer, não vai dar tempo de eu ir. E, gente, aquilo que você está falando que não vai dar tempo demora 15 minutos. E você ainda tem, sei lá, meia hora. Então, você, sabe, dá tempo de fazer. Então, assim, tem coisas que a gente fala, não vou fazer porque não vai dar tempo. E aí não se sente produtiva. Não, gente, sabe? Bater um bolo. Ai, tem gente que é o ó do Borogodó fazer um bolo. Fazer pão de queijo, por exemplo. Fazer mesmo, com polvilho, gente. Gente, é misturar o polvilho com água quente, leite quente. Depois você quebra os ovos, mistura, faz as bolinhas e tá pronto. Teve uma vez que a pessoa falou assim, não acredito que você já fez o pão de queijo. Eu falei, gente, que enrolação que eu teria que fazer para não fazer o pão de queijo nesse tempo. Entendeu? Então não tem. As coisas demoram o tempo que demora para fazer as coisas. Não fica enrolando. Né? Enrolar é uma coisa que, às vezes a gente fica ali, sabe, a gente fica enrolando e fica enrolado numa coisa e na outra, quando você fala assim, gente... só demora quanto tempo para fazer isso? Lavar a cabeça, tomar banho e lavar a cabeça. Demora, sei lá, no máximo 15 minutos? É 15 minutos. Se você tá olhando no relógio e fala, falta meia hora para você sair, dá tempo de você lavar a cabeça. Não põe na cabeça, não subestima o tempo, entendeu? Porque o tempo é uma coisa muito valiosa. Meu filho fala assim, meu filho ganha por hora, né? Ele trabalha no Kumon, ele é instrutor do Kumon e ele ganha um valor por hora. E aí a gente tava lá no Macmill, ele falou, mãe, eu vou embora de metrô. Eu falei, por quê, filho? Ele falou assim, porque você transforma cozinhar em algo tão simples. Gente, é simples, a vida é simples. Não é só a cozinha, não, é tudo. A vida é simples, é a gente que complica ela. Entendeu? O ser humano tem o dom de complicar. Né? E quando não precisa, se for simples, a gente vive mais, né? A gente vive mais com menos. E depois, se vocês quiserem, eu dou a receita do pão de queijo. Bater bolo, gente, bater bolo. 2 copos de farinha, de açúcar, 4 ovos e o líquido, né? Se for de leite ou se for o suco de laranja e tal, você põe no liquidificador. Bate. Na tigela você põe a farinha e o fermento. Mistura os dois, forno. Gente, quanto tempo levou para fazer um bolo? Se levar mais que 15 minutos para bater um bolo, você está enrolando. Entendeu? E depois você fala que não é produtiva. Karine, nós estamos falando. O que será que dá? Faz você perder mais tempo. Será que dá? Falou tudo, Lourdes. Será que vai dar? Vai dar, gente. Vai na fé que dá, entendeu? Vai na fé. Karine, nós estamos falando sobre produtividade e organização. Não se assuste que entrou agora. Depois assiste a live do começo. A gente teve participação especial da Juliana Ruas. E, eu quero a receita do pão de queijo, Leilinha. Gente, como que chama aquilo? Polvilho. Michele, sua linda! A live já tá quase acabando, mas você assiste do começo, tá? Deixa eu falar, então, lá do pão de queijo, que eu falei tão rápido, que é tão rápido de fazer. Olha, tigela, um pacote de... agora eu não vou lembrar as quantidades. Oiê, consegui estar aqui hoje. Tirar notificação do celular. Falou tudo. Gente, eu não tenho notificação do celular. Aliás, é uma das coisas que fala lá no livro. Nesse livro aí, Produtividade para Quem Quer Tempo, que a Ju já falou. Tirar a notificação do celular. Não... Gente, eu tenho um aplicativo aqui que chama Clean Master, que ele limpa as notificações. Então, de vez em quando, ele vibra para eu dar uma olhadinha nas notificações. Eu vejo tudo com outro olhar depois da Leila. Essa live também é de cozinhar. Gente, tirar a notificação do celular, sabe?
se tem mensagem nova do WhatsApp, se tem mensagem nova do Instagram, se tem mensagem nova do YouTube. Tira todas as notificações do celular. Você não definiu a rotina nova desde o começo da live? Adorei o som no fundo, meu filho está estudando. Meu filho está estudando violino. Então, ó, palestrante José Rodrigo, meu amigão, seja bem-vindo! A live está quase terminando, mas é um prazer ter você aqui. Então, ó, produtividade. Resolvi que eu vou dar um jeito na minha vida e ser produtivo. Beleza. Então, você resolveu. Você quer ser produtivo. Segundo passo, você precisa de um raio-x. Você vai lá, baixa o kit da vida afinada aqui no meu Instagram, ou aqui no YouTube também vou deixar, tá, o link. Mas é leiladato.com.br/kit da vida afinada. Lá você tem o que você vai fazer no ano, o macro, né, as metas do ano. O que você vai fazer em cada mês, você vai pegar aquelas metas grandes do ano e vai dividir o que você vai fazer um pouquinho em cada mês. Aí nos meses, tem 4 semanas, você vai dividir, para cada semana tem 7 dias, você vai dividir ali nos 7 dias o que você vai fazer. E aí tem o diário. O diário você vai escrever a sua rotina. Você vai fazer 2. Uma para de hoje, né, atual, e aí você vai descobrir os seus ladrões de tempo. Descobrir o ladrão de tempo, você vai fazer uma nova folha de rotina, incluindo horários para os ladrões de tempo. Porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira achando que você não vai mais olhar o Instagram, que você não vai mais, entendeu? Não, define horário pro Instagram. Define horário, porque daí com o horário definido, você já vai pegar o Instagram e não vai ficar stalkeando ninguém. Né, seu Daniel? Você já vai lá e fala assim, eu vou ver os posts do palestrante José Rodrigo, eu vou ver os posts da Juliana, eu vou ver os posts da Leila. E aí você já sabe o que você vai fazer. Muito bem, aí você fica muito mais produtivo, mas vamos lembrar de alguns recados. Produtividade. Filha acordou. Beijocas, Leila. Amei estar com você. Também. Amei, Ju. Muito obrigada. Tilinha que entrou. Seja bem-vinda. A Tilinha, acho que está viajando com a netinha. Né, Tilinha? Seja bem-vinda. Então, ó. Aí, eu tenho o bloco, então, do que o novo hábito, né, a minha nova rotina, incluindo horário para os ladrões de tempo, com consciência, tal. E eu vou entrar, tudo que eu for fazer, eu vou fazer com mais foco e quando eu for usar o meu tempo nos ladrões de tempo, eu vou usar com foco também. E aí eu consigo ter uma vida mais produtiva. Aí acabou, Leila, pronto. Agora eu já tenho a minha rotina, né, atual, tenho a minha rotina desejada e vai ser tudo flores? Não, você precisa praticar aquela rotina. Pelo menos 21 dias seguidos para você entrar no automático. Entendeu? Beleza? Patrícia, que entrou agora, Eliette, sejam bem-vindas. A live está quase terminando. A gente teve participação especial da Juliana, que é uma coach de carreira, e ela explicou sobre produtividade, sobre picos de produtividade, e o que isso tem a ver com a saúde dela. Foi muito legal. E aí, a gente está falando sobre produtividade e organização. Então, assiste a live do começo. Ela fica 24 horas aqui no Instagram. E aí, ela vai para o YouTube. E aí, você consegue assistir, avançar, tal, compartilhar, se inscrever no canal para saber quando que a live foi lá para o YouTube, tá bom? E ter os links lá dos presentes. Por exemplo, a gente está falando do kit da vida afinada. Sexta-feira tem live novamente. Eu tô preparando uma coisa muito especial. Pode ser que eu fale sobre isso já nessa sexta, ou se não vai ficar para a semana que vem. Mas o mais importante, descubra quem são os seus ladrões de tempo e decida ser produtivo. Sobre produtividade é muito isso. Defina, assim, encontre os seus ladrões de tempo e dá tempo para eles. Só que tempo consciente. Eu vou ver 1 hora de Instagram por dia. Beleza, você fala assim, agora é a hora de eu ver Instagram, é a hora de você ver Instagram.
E aí, se alguém fala assim, nossa, você tá aí vendo Instagram? Você fala assim, é a hora que eu defini para ver Instagram. Ninguém mais te julga, você não se sente culpada. Se alguém foi, sabe? Você está no controle da situação, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada. Você não falou da receitinha, achei que a Neuza tinha esquecido. Vamos lá, receita do pão de queijo. Outra coisa que eu falei, a gente não dá, por exemplo, acho que não vai dar, né? Que nem a Lourdes falou aqui, quando a gente fica falando aqui, ó, cadê? Que ela falou assim, tira a notificação do celular, eu tô lembrando aqui o que é será que dá? Faz a gente perder mais tempo do que qualquer coisa. E aí a Ju falou, tira a notificação do celular, tira a notificação todas do celular. Gente, eu tiro todas. Olha, só toca meu celular quando alguém liga. E eu falo para as pessoas, gente, não adianta me mandar mensagem de WhatsApp, porque eu tenho blocos, eu faço uma coisa e daí eu olho o WhatsApp. A pessoa, às vezes eu demoro 3 horas para responder a pessoa, porque eu estou no meu bloco produtivo, entendeu? Eu não sou escrava do celular, ele não é meu patrão. Vamos lá, então, a receitinha. Oi, Cris, seja bem-vinda, a Cris entrou. Tá terminando a live, meu Deus, deixa eu falar antes que o Instagram me derrube. Deixa eu falar, porque a gente falou de pão de queijo, de que, por exemplo, o pão de queijo é muito rápido de fazer. Você não fala assim, vou fazer pão de queijo e demora a tarde inteira para fazer pão de queijo, não. Inês, seja bem-vinda. Olha agora a Priscila e a Inês aqui. Pão de queijo. Um pacote de polvilho azedo ou polvilho doce, tá? Pode ser um ou ser outro. Se eu não me engano, é meio copo de óleo e meio copo de óleo, meio copo de leite e ferve isso, tá? E uma colher de sal. Só que põe depois, senão talha o leite, tá? Então aí você pega e escalda esse meio copo de óleo com meio copo de leite, escalda o pão de queijo. Ele vai ficar assim, escalda o polvilho. Polvilho, nós estamos falando de pão de queijo raiz. Não é pão de queijo Nutella, não, que você abre o pacote e faz. É pão de queijo raiz. Aí você pega e ele escalda o polvilho, tá? Aí ele vai ficar assim, úmido. Aí o que você faz? Você vai quebrando o ovo. Às vezes é 2, às vezes é 3 ovos, tá? Depende do tamanho do ovo. Você quebra um ovo, mistura ele, não quebra os 3 ao mesmo tempo. Quebra um ovo, mistura ele, quebra outro ovo, mistura. Aí você vê se a massa já tá ficando boa de fazer, pegar com a colher assim, assim, só para fazer bolinha, tá bom? Aí você, se precisar de 2 ou 3 ovos, e aí você põe queijo, né? Queijo ralado, um pacotinho de queijo ralado, pronto. Gente, é isso. Aí você pega, ficou a massa, você misturou com colher, não vai liquidificador, não vai nada, gente, vai uma tigela só, e a forma. Até aí você já ligou o forno para esquentar, né? Aí você pega 2 colheres, uma colher você pega, sim, esse é bom, obrigada, isso mesmo. Você pega uma colher e vai pôr nas colheradas de massa assim na forma e põe para assar e chama nós para tomar com café. Tô brincando, não chama não, porque ele é meio gordinho, por causa do óleo. E o polvilho me prende o intestino, então eu não posso com muito pão de queijo, não. Qualquer coisa, compra pão de queijo da Lígia. A Lígia, ela tava na live de sexta-feira. Ela vende um pote, assim, com a massa de pão de queijo, com queijo da canastra. É uma delícia também. De fazer assim. Mas o que eu quero dizer, por que eu tô dando essa receita de pão de queijo aqui nessa live de produtividade? Para você não ficar falando que vai fazer pão de queijo, demora a tarde inteira para fazer. Pão de queijo demora no máximo 15 minutos para fazer e 40 para assar. Entendeu? É por isso que eu dei essa receita de pão de queijo aqui, tá bom? Um beijo, até sexta-feira. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta aqui. Vocês coloquem as suas dúvidas, tá? Participa. Se você está assistindo essa live no YouTube, você se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha o canal. Outra coisa, gente, se vocês não estão de dieta, vocês falam com a Flávia, porque agora a Flávia está vendendo doce de leite
doces de Poços de Caldas, né, Flávia? E aí vocês passam doce de leite dentro do pão de queijo. Meu Deus, é muita gordice. Aí depois a gente vai tudo arrumar tempo para fazer exercício, produtividade, tá bom? Um beijo!